Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta quarta-feira está começando. E teve início na segunda-feira e termina nesta quinta em São Paulo a 19ª edição da Labace, o maior evento sobre aviação da América Latina e que contou com a participação da Associação Invoz de São José dos Campos. Durante os 3 dias, uma série de debates destacou os impactos diretos do fomento à aviação regional na economia, no desenvolvimento das cidades e também no turismo. É uma feira internacional de aviação, tem um foco mais para aviação geral e aviação executiva, não é tanto aviação de longo curso, né, como a gente fala. E aí o Invoz, como entidade sem fins lucrativos, né, mas com a encomenda, vamos dizer assim, do nosso patrono, do engenheiro Osiris Silva, que sempre se preocupa com a aviação regional. Então, nós criamos dentro do Invoz um grupo de trabalho, onde nós vimos fazendo algumas entrevistas, uma série de entrevistas com várias entidades que atuam no ecossistema que a gente chama da aviação regional. Academia, né, várias escolas, universidades, associações, empresas, operadores, né, autoridades também, no caso, a Agência Nacional de Aviação Civil e tudo mais, para entender como que esse ecossistema todo está hoje no Brasil. A Invoz participou de um painel na terça-feira sobre os desafios da aviação regional. Junto no painel estava o pessoal da Azul Conecta, que é o operador puramente de o que a gente chama de avião regional, né, que faz a definição de avião regional também foi uma discussão ontem, mas eles fazem transporte com aviões de 9 passageiros, então tem voos para localidades realmente pequenas, onde às vezes as pessoas não têm outra forma de locomoção, às vezes para fazer uma consulta médica, né? E a aviação regional no mundo, ela é o nucleador do desenvolvimento socioeconômico de pequenas regiões, e aí, ao facilitar essa conexão, vai promovendo o desenvolvimento, e aí, óbvio, o que uma vez se resolvia com um avião pequeno, 9, 10, 20 lugares, no futuro você já precisa de aviões maiores, né? Então, o que acontece em vários lugares do mundo, né? Mas o Brasil está um pouco desconectado. Nós estamos hoje com algo como 150 cidades no Brasil conectadas por aviação doméstica, vamos chamar assim, com voos regulares. Mas lá nos anos 70 nós já chegamos a ter mais de 300 cidades ligadas. Então, o que aconteceu é que ficou muito mais concentrado nas metrópoles, nas capitais e algumas cidades de maior densidade de tráfego, que aí, obviamente, tem maior interesse de exploração comercial, né? E as regiões mais remotas deixam a desejar. Uma oportunidade também de apresentar propostas para o crescimento do setor. Agora está em discussão que é chamado do Plano Aeroviário Nacional, que tem um horizonte aí de 30 anos, de poder trazer esse número para perto de 250 cidades conectadas. Tem tido algumas coisas muito positivas também, a própria Infraero, acho que se vocês forem olhar, ela estava envolvida na administração de muitos mais aeroportos e com as concessões, né, que houveram no Brasil inteiro. Acho que a Infraero hoje está só com o aeroporto de Santos Dumont, vamos chamar assim, de grande porte, então está focando mais nos aviões, nas localidades mais remotas e tal. Mas nós temos ainda desafios enormes na parte de infraestrutura, né, de pequenas cidades, pequenos aeroportos, que dificultam muito o trabalho, e a questão também de fazer a conta fechar em termos de custos de operação e impostos em geral, na equação do operador regional. Na Baixada Santista, um exemplo desta discussão é o Aeroporto Regional Metropolitano em Guarujá. Segundo José Eduardo Costas, o equipamento vai permitir a vinda de mais turistas para a região. O vetor turismo é muito importante trabalhar junto, alinhado. O Brasil tem um volume de turismo ainda muito baixo, né, comparado com outros países e pela dimensão que o Brasil tem. Mas, por exemplo, operadores regionais que vão efetivamente utilizar esses aeroportos, como você falou, a base aérea de Santos e tantos outros, praticamente sumiram. Hoje, o que você vê no Brasil, você tem a Azul Conecta, que está ligada à Grande Azul. Você vê uma empresa regional que não está ligada a uma grande empresa aérea,
quase inexiste, é muito pouco. Você pode ter táxi aéreo, aviões executivos, mas aí nós estamos falando de outra aplicação, de atingir outras necessidades, outros níveis de renda e tudo mais. Nós estamos falando do desenvolvimento desde atendimento às comunidades mais remotas, é, a parte aeromédica também, né, que é importante, como que se dá atendimento para todas essas regiões. Ele lembra, no entanto, que é importante também dotar de infraestrutura os aeroportos que já operam. Vários aeroportos remotos no Brasil não têm combustível, às vezes não tem nem sinalização, tem questões mínimas, né, que não estão lá, que com pouco investimento poderiam ser viabilizados, né? E aí a importância também da proximidade, tanto da questão do governo federal, mas também da gestão municipal, né? De como olhar para isso e olhar o aeroporto da cidade como um elemento de desenvolvimento da região, né? E não todo mundo abraçar e fazer parte do negócio, e não achar que o problema está sempre do outro lado, né? José Eduardo termina reforçando o impacto que a aviação regional pode ter na economia e na geração de empregos. Em toda a infraestrutura ligada à aviação, seja ela regional ou não, você está falando de postos de trabalho de mão de obra qualificada, né, que você eleva o nível de renda, né? Então, pilotos mesmo, por exemplo, para você chegar num piloto em capacitação de horas para voar internacionalmente, ou voos de longo curso, não é sair da escola de aviação com um piloto privado e já entrar numa companhia aérea, ele precisa adquirir horas, tal. E hoje já tem gaps enormes nesse sentido. Já existe falta de pilotos e falta de mecânicos no mundo todo, porque essa indústria no mundo está crescendo e precisa se formar mais pessoas, né? E aí são oportunidades que a gente vê podendo tá escapando dessas pequenas cidades, né? De poder olhar isso como um vetor de desenvolvimento regional. Melhores salários, melhores empregos, aumentar a qualificação técnica, atrair mais investimento para a cidade, atrair mais turismo. É um círculo virtuoso, né? Após 10 anos, o Sistema de Gerenciamento e Informações do Tráfego de Embarcações, o VTEMES, do Porto de Santos, será implementado. O sistema é necessário para que a autoridade portuária possa realizar o controle das manobras de entrada e saída dos navios e do tráfego de embarcações com maior eficiência e segurança. Hoje, o serviço é realizado pela Praticagem, em coordenação com a autoridade portuária, que em breve assumirá o monitoramento dos navios, atendendo exigência do Tribunal de Contas da União. A Fundação Exult também participa do processo para auxiliar a autoridade portuária no planejamento e condução do procedimento licitatório, que vai resultar na contratação de empresa para a implantação do VTEMES do Porto de Santos. A previsão é publicar o edital de licitação no mês de outubro, com o objetivo de selecionar uma integradora e assinar contrato de implementação do sistema a partir do segundo trimestre de 2025. A última pendência necessária para a divulgação do edital este ano foi concluída no dia 1º de agosto, com a autorização das dispensas de licenciamento ambiental por parte da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB. O VTEMES é um sistema de auxílio eletrônico à navegação capaz de prover o monitoramento ativo em tempo real do tráfego aquaviário. O sistema é uma ferramenta de gerenciamento e compartilhamento de dados e promove a integração de um grande volume de informações provenientes de dispositivos e sensores. O objetivo é garantir a segurança e eficiência da navegação e das operações portuárias, além da salvaguarda da vida humana no mar e a proteção ao meio ambiente nas áreas em que haja intensa movimentação de embarcações ou risco de acidentes de grandes proporções. O sistema, quando implementado, vai permitir ao Porto de Santos e principalmente aos armadores e agências marítimas maior previsibilidade, essencial para a organização do tráfego aquaviário e o planejamento das manobras de entrada e saída dos navios. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã, 19h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.